Sendo que, no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, levantei-me para encorajá-lo e cooperar com ele. Agora, pois, passarei a declarar-te claramente toda a verdade. Eis que ainda se levantarão outros 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos os anteriores. Depois de conquistar o poder mediante suas posses e riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Então aparecerá um rei guerreiro, que governará com grande poder e realizará todas as suas próprias vontades. Entretanto, um pouco mais tarde, no auge do seu poder, eis que seu reino será desfeito e será dividido para os 4 cantos do céu, mas nada será entregue aos seus descendentes. E o império não será poderoso como antes, porquanto será um reino desarraigado e repartido entre outros. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será ainda mais forte do que ele, e reinará, e o seu domínio será muito grande. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul, Egito, firmará um pacto com o reino norte, Síria, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naquela época ela será entregue à morte, com sua escolta real e na companhia do seu pai e com aquele que a apoiou. Contudo, alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte, pelejará contra as forças do rei e conseguirá vencer. Ele se apossará dos ídolos e divindades deles, com suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos de prata e ouro, e levará tudo para o Egito. E, por alguns anos, ele deixará o reino do norte viver em paz. Então o rei do norte atacará as fortalezas do rei do sul, mas se verá obrigado a voltar para a sua própria terra. Mas seus filhos intervirão, e conseguirão ajuntar um grande exército, o qual avançará com poder e violência, arrasando tudo por onde passar, e, depois disso, retornando, levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Diante disso, o rei do sul marchará enfurecido a fim de vingar-se do rei do norte, que lhe resistirá com um grande exército, mas apesar disso, será derrotado. Quando o exército do norte for aniquilado, o rei do sul se encherá de orgulho e soberba e matará milhares, mas toda a sua vitória durará por um tempo muito curto. Porquanto o rei do norte conseguirá reunir outro exército, ainda maior que o primeiro, e depois de alguns anos ele atacará novamente com um exército mais numeroso e melhor equipado. Naqueles dias muitos se revoltarão contra o rei do sul. E os homens violentos do teu próprio povo se rebelarão, dando cumprimento à visão como profetizada, mas não serão bem-sucedidos e cairão. Em seguida o rei do norte virá, levantará morros de ataque, isto é, rampas militares de cerco, e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para vencê-lo. O agressor fará o que bem entender, e não haverá quem possa enfrentá-lo. Ele se estabelecerá na terra magnífica e terá capacidade para destruí-la completamente. Ele virá com o poder de todo o seu império e firmará um pacto com o rei do sul. Ele dará uma de suas filhas em casamento com o objetivo de destruir o reino. No entanto, seu plano não terá êxito, nem lhe proporcionará qualquer vantagem. Passados esses acontecimentos, dirigirá sua atenção para as ilhas, invadirá e tomará muitas delas, mas um príncipe colocará um ponto final à sua arrogância, e ainda lhe retribuirá com grande soberba. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais se erguer, nem ser encontrado. Seu sucessor mandará um cobrador de impostos a fim de manter o esplendor real. Entretanto, em poucos anos ele será destruído, sem que seja necessário qualquer ato de luta ou violência. Depois, este será sucedido por um homem odioso e cruel, o qual não recebeu a honra da majestade. Ele invadirá o reino quando o povo estiver se sentido em paz e seguro, e tomará o governo geral mediante intrigas e negociatas. Então um exército arrasador será todo exterminado diante dos olhos desse homem desprezível, e este será destruído juntamente com o príncipe do pacto estabelecido. Depois desse acordo firmado, ele agirá traiçoeiramente, e com apenas um pequeno grupo de homens conseguirá chegar ao poder. Atacará também as regiões mais férteis da província quando estas estiverem vivendo em paz e tranquilidade. Ele as invadirá e fará o que seus pais, e nem mesmo seus antepassados, jamais fizeram. Distribuirá despojos, sacos e riquezas sequestradas entre todos os seus seguidores. Ele tramará muitos planos contra grandes fortalezas,
mas somente por algum tempo reunirá poder e coragem a um grande exército e investirá contra o rei do sul, e este guerreará mobilizando um exército numeroso e fortemente armado, todavia não será capaz de resistir aos muitos ardis e golpes tramados contra ele. Até mesmo os que se alimentarem de sua comida tentarão destruí-lo, seu exército será exterminado por uma arrasadora invasão, e um número enorme de guerreiros tombarão em combate. Também estes dois reis terão o coração totalmente dedicado ao mal, sentarão à mesma mesa para cear e compartilhar, mas de fato dirão apenas mentiras um ao outro, contudo, sem qualquer resultado proveitoso para nenhum deles, porquanto o fim só virá no tempo certo e determinado. Então o rei do norte retornará para suas terras com grande riqueza, mas com o seu coração rebelde à Santa Aliança. Ele tentará acabar com a religião do povo de Israel, e depois voltará para a sua nação. No tempo determinado, ele cercará e tentará invadir outra vez o sul, mas desta vez não terá o mesmo sucesso da primeira grande invasão, porque navios de Quitim, das regiões da costa ocidental, virão e se oporão a ele, e diante dessa resistência, ele ficará consternado e insultado. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança, o povo de Israel, e retornando, será cordial e indulgente com aqueles que apostatarem da Santa Aliança. Seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo, acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação. O sacrilégio terrível, com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança, mas o povo que, em verdade, conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza. É coragem, entretanto, aqueles que são sábios entre o povo pregarão e ensinarão a muitos, mas por certo tempo essa atitude os levará a passar pelo fio da espada, e também terem seus corpos cremados. Outros tantos serão saqueados e lançados em prisões, alguns desses resistentes serão feridos e receberão um pequeno socorro. Contudo, muitos dos que oferecerem ajuda ou se reunirem à resistência não agirão com sinceridade. Ora, chegará a época em que alguns sábios tropeçarão para que sejam devidamente refinados, purificados e alvejados, até o final dos tempos. Porquanto isso só acontecerá em dias muito à frente, no futuro determinado, este rei fará o que bem lhe aprouver. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda a divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos até que o tempo da indignação se complete, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. Este rei não terá a mínima consideração nem mesmo pelos deuses dos seus antepassados, nem pela divindade preferida das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos. Contudo, fará reverência ao Deus protetor das fortalezas, e o honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e inúmeros presentes de alto valor, atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de uma divindade estrangeira, e multiplicará o sucesso e a glória de todos quantos lhe prestarem lealdade e devoção. Ele os tornará líderes e governantes de muitos e dividirá a terra, mas a preço de recompensa, nos dias do fim, o rei do sul voltará a enfrentá-lo em grande combate, e o rei do norte o atacará com a violência de um enorme furacão, com carros e cavaleiros de guerra, e mediante poderosa esquadra naval. Ele invadirá muitos países e passará por sobre eles como uma gigantesca inundação, do mesmo modo invadirá Tsebi, a terra magnífica, e muitas nações da região sucumbirão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon conseguirão escapar das suas garras. Eis que este rei estenderá as asas do seu poder sobre diversos países, nem o Egito lhe escapará, porquanto ele terá o controle dos grandes tesouros em ouro e prata, e de todas as riquezas dos egípcios, os líbios e os cuxis, etíopes, a ele. Servirão, contudo, notícias procedentes do leste e do norte o assustarão, deixando-o muito preocupado. Então ele decidirá sair para destruir e exterminar muita gente. Este rei armará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo. Entretanto, ele encontrará o seu fim, e não haverá nada nem ninguém que possa socorrê-lo.